Olá, eu sou a professora Camila, do 9º ano. Desde o 6º ano a gente já tem trabalhado geometria. Então esse momento é um momento de revisão de algumas figuras básicas. Eu trouxe 6 figuras básicas, onde a gente vai trabalhar a área e o perímetro dessas figuras e depois nós vamos incluir a circunferência e a área e perímetro de circunferência. As 3 primeiras figuras que eu trago para vocês são paralelogramos. Tá, Sora, mas tá escrito retângulo e quadrado aqui, só tem esse que é paralelogramo. Sim, tá escrito retângulo e quadrado, mas o que que acontece? Paralelogramo é toda figura que tem lados paralelos. Então, lados paralelos são esses segmentos aqui, tá vendo? Aqui e aqui. A minha linhazinha pode ser que fique meio torta porque eu tô fazendo à mão, né? Então, esses segmentos, esse e esse, são paralelos. Paralelos porque eles correm na mesma direção, no mesmo sentido. E aqui também, ó, esse e esse. Um eu chamo de teto, né? Esse aqui eu chamo de teto, esse aqui eu chamo de chão na figura. E eles são bases, na verdade, essas bases são paralelas, né? No retângulo e no quadrado acontece a mesma coisa. Tá, Sônia, então por que que tem aí um nome diferente, né? Podia chamar tudo de paralelogramo. Sim, podia chamar tudo de paralelogramo. Tem um nome diferente porque eles são paralelogramos especiais. O retângulo é especial porque ele tem ângulos retos. Lembra o que é o ângulo reto? O ângulo é esse cantinho aqui, né? E esses ângulozinhos aqui, que eles são em formato de 90 graus, que a gente fala que tem o formato DL, né? Esses ângulos, eles são chamados ângulos retos. Como o retângulo ele tem 4 ângulos retos, ele ganha esse nome de retângulo porque tem 4 retos ângulos, né? Então, a gente vê que na matemática o povo não é muito criativo. Quem tem lados paralelos chama paralelogramo, quem tem ângulos retos chama reto ângulo. Então, não tem muita criatividade, mas fica bem fácil da gente lembrar e saber o que que é. Tá aí o quadrado, ó, o quadrado tem lados paralelos, né? Esse lado é paralelo desse e esse lado é paralelo desse aqui. Ele tem os ângulos retos, olha que beleza. Tá, Sora, então ele também é um retângulo, é isso? Sim, ele também é um retângulo. Ele tem os 4 ângulos retos, né? O que que acontece aqui? O quadrado, ele ganha um nome especial, por quê? Porque ele é um retângulo que tem os 4 lados iguais. Tá, então o quadrado ele é paralelogramo e ele também é retângulo? Sim, ele é paralelogramo e também é retângulo. O que que acontece, ó? Ele tem esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse. Ele tem os 4 ângulos retos, por isso ele é retângulo. E ele é especial, por isso que ele ganha esse nome de quadrado, porque ele tem todos os lados medindo o mesmo tamanho. Por que que eu trouxe essas 3 figuras juntas? Porque essas 3 figuras têm a mesma fórmula para a área, né? A área dessas figuras é o tamanho da base, que é esse chão aqui, vezes o tamanho da altura. Lembrem-se sempre que a altura é a linha reta que vai do ponto mais baixo da figura até o ponto mais alto da figura. Essa linha na vertical, ela é a altura. E ela é representada pelo H porque sai do inglês, né, que é a palavra height, que é a altura. Então, a área dessas 3 figuras é base vezes altura. Tá, Sora, mas o que é a área na figura? A área na figura, vamos ver se eu não faço muita besteira, é o preenchimento da figura. Então, é todo o lado de dentro aqui da figura. Isso aqui seria a área da figura. Quando a gente coloca ali o tamanho da área da figura, a gente está falando dessa parte de dentro. Eu já borrei para fora ali, porque eu estou fazendo à mão, óbvio que ia dar errado, né? Não tinha como dar certo, mas tudo bem. E o perímetro? Quando a gente fala de perímetro, perímetro é sempre a soma, né, de todos os lados. E o perímetro é a volta da figura. Então, é como se eu estivesse passeando aqui no contorno da figura. Esse contorno, todo o tamanho da volta da figura é o perímetro, tá? Então, essa volta da figura é o perímetro dela. A gente faz uma soma daí, a gente soma todos os lados da figura. As próximas 3 figuras que eu trouxe é o triângulo, o losango e o trapézio.
Essas três figuras, elas também têm a mesma fórmula para a área, por isso que eu trouxe elas juntas também. Qual que é a fórmula para a área, ou seja, para o preenchimento dessas figuras? Como é que eu sei o que tem dentro de tamanho? Eu sei fazendo a área da base vezes a altura dividido por 2. Vamos só observar aqui, quem que é a base no triângulo? Ó, a base está aqui, nessa linha horizontal, a altura é essa linha vertical. Lembra que eu falei para vocês, a linha vertical, ela é uma linha reta e essa inclinação aqui, ela não tem como ser a altura de ninguém, né? Não tem como ser a altura de nenhuma figura. A mesma coisa que o losango, ó, do ponto mais baixo até o ponto mais alto do losango, e nessa linha reta vertical é a altura. Tá aí a base, Sora? A base é só esse pontinho aqui? Não, a base é a horizontal, então é essa diagonal aqui do meio, é a base. Então, base, que é a diagonal maior, ou a diagonal vezes a altura. Aqui no trapézio a mesma coisa, é base vezes a altura. Tá, Sora, mas lembra que no trapézio a gente somava as bases, não sei o quê? Sim, no trapézio a gente soma as bases, porque se eu inverter o trapézio, olha lá o que acontece. Eu vou tentar desenhar, tá, gente? Mas é que o meu desenho não é muito bom, mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Ó, se eu invertesse esse trapézio, ele ia ficar mais ou menos assim, ó. Vamos ver. Aqui. Ai, vem cá, me ajuda a desenhar. Aqui, aí não ficou reto, mas tudo bem. Tá, então olha lá, aquele B pequenininho que tá lá em cima ficaria aqui embaixo, né? Seria a base aqui de baixo. Esse B grande seria a base aqui em cima, tá vendo? Eu só inverti a figura, tá? Pra escrever, não tá muito bom. Esse L aqui do ladinho, e essa altura aqui, H. O que acontece, né, gente? Como o trapézio eu posso inverter ele, eu vou usar as duas bases. Então, para eu, em vez desse Bzinho da fórmula aqui, eu usar ele simples assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tamanho e vou pegar esse tamanho e vou somar. E essa soma é o que eu vou usar ali na fórmula no lugar do B da base. Então, no lugar do B da base, tem que ir essas duas bases do trapézio, ou seja, eu tenho que botar a soma delas duas. Agora, no exercício, a gente vai ver bem como é que funciona. Aqui na letra A, já traz esse exemplo do trapézio para a gente ver como funciona. Então, o trapézio, a gente sabe que a fórmula dele, da área, né, tá lá nas três últimas figuras que a gente olhou. A área dele é base vezes altura dividido por 2. Gente, lembra que esse traço da fração é a mesma coisa que divisão, né? Dividido por 2. Sim, mas daí, professora, o trapézio tinha duas bases e a gente tinha que somar estas bases para a gente poder colocar no lugar desse B aqui. Exatamente. Então, a gente vai lá e faz essa soma. Vamos fazer essa soma no cantinho aqui para não nos atrapalhar. Então, o B do trapézio vai ser 4 mais 8. Esse é o B, porque ele tem duas bases. E aí, vai ficar 12, beleza? Aí, a gente vem aqui e coloca, então, esse valor do 12. Eita. 12 vezes a altura. A altura é a linha reta, né, gente? Então, esse declive aqui, 5, ele não conta como altura. O que conta como altura é essa linha na vertical, né? Do ponto mais baixo até o ponto mais alto da figura. Então, é o 3, que é a altura. Dividido por 2. 12 vezes 3, a gente sabe que é 36. 36, quando a gente divide por 2, dá 18. Então, a área, ou seja, toda a parte de dentro da figura, se isso aqui fosse um apartamento e eu quisesse colocar um carpete, eu saberia que o tamanho do carpete tinha que ser 18 metros quadrados, que é o que tem ali dentro. O perímetro é a volta da figura, é essa linha que a gente está vendo aqui meio cinza, né? Então, o perímetro a gente soma. Então, a gente vai dando a volta, né? A gente partiu daqui, caminhou até aqui, então, quanto é que deu? 8. A gente vem aqui e coloca o 8.
Tá, já caminhei até ali, agora eu vou caminhar até aqui em cima, caminhei 3. Então, soma 3. Aí, eu caminhei até aqui, somo 4. Beleza. Venho aqui, somo 4. Aí, volto ao meu ponto inicial, ou seja, caminho até aqui, fechei toda a volta da figura, somo 5. Esse meu 4 ficou horroroso, mas tudo bem. Somo 5. Somando todos eles aqui, 12 mais 8 dá 20. Então, o perímetro deu 20. Se isso aqui fosse metros, porque aqui não tem a unidade de medida, né? Mas digamos que isso aqui eram metros, então isso aqui fica metros quadrados e esse aqui fica só metros mesmo, certo? A nossa letra B, ela traz um losango e esse losango, então, a gente viu, faz parte das 3 últimas figuras. A área dele, então, é a mesma cálculo que a gente faz para o trapézio, que é base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, agora é só colocar aqui no lugar das letras os valores dela, né? Então, vamos lá. Isso aqui, que é a linha na horizontal, é a base. Então, a base é 6. Beleza. Vezes a altura. Quem é que é a altura? A altura é essa vertical do ponto mais baixo da figura até o ponto mais alto da figura, que é 8. Beleza? E aí, é só dividir por 2. Tá, Sora, e o 5? O 5 aqui não entra, gente. A gente só vai usar a medida da base e a medida da altura. Vocês viram que aqui também, né? O 5 também não entrava. Então, vamos lá. Estamos falando só da área, só da parte de dentro. Para medir aquela parte toda dentro, a gente vai usar a base vezes a altura dividido por 2. 6 vezes 8, 48. 48 dividido por 2, parece que é 24. Muito bem. Aí, gente, a gente vai para o perímetro. E o perímetro é a soma da volta toda, né? Que nem a gente fez aqui. 8, 3, 4, 5, a gente vai fazer aqui. Tá, Sora, mas na volta só tem esse 5. O que que tem aqui? Losango tem todos os lados iguais. Então, aqui também é 5, aqui também é 5 e aqui também é 5. Somando todos esses 5, vamos botar aqui perímetro. Um 5, outro 5, outro 5 e outro 5. A volta toda do losango vai dar 20. Então, 20 metrinhos ali. Tranquilo? Então, vamos para a letra C e para a letra D, que são outras 2 figuras diferentes, né? Esse aqui é o triângulo e aquele ali é um paralelogramo. O triângulo também está nas 3 últimos exemplos ali que a gente trabalhou, que é base vezes altura dividido por 2. Dividido por 2. A base do triângulo é o 6, tá bem evidente, né? A altura do triângulo é essa pontilhado aqui, por quê? Porque ela é a linha reta que a gente tem em vertical, que vai do ponto mais baixo ao ponto mais alto da figura. Então, é esse 5 ali que é a altura, dividido por 2. Então, a área da figura é 30 dividido por 2, que dá 15, né? Então, fechamos a área da figura. O perímetro é a soma de todos os lados. Olha que lindo. Agora, nós vamos usar aquele 7. Então, nós vamos usar o 7, o 5 e o 6, que são a volta da figura. Tá aí esse 5 aqui do meio, né, Sora? Não, o 5 do meio não usa, porque a gente quer a volta da figura. O que que tem na volta da figura? Bom, eu saí daqui, caminhei até aqui e eu caminhei 6, que eu tô caminhando na volta da figura, certo? Eu saí daqui, caminhei até aqui, caminhei 7, né? Então, tô fazendo a volta da figura. Saí daqui, caminhei até aqui, voltei pro meu ponto original, né? Caminhei 5 e terminei minha volta. Então, a volta toda da figura é o 6, 7, 5, que somando dá 18. Esse é o perímetro. Vamos lá, então. O último é um paralelograma. Esse paralelogramo, de novo, lembra o paralelograma das 3 primeiras? Então, esse aqui não precisa dividir, né? A área é só a multiplicação da base com a altura. Ficou mais facinho ainda. A base é 6 e a altura, de novo, né? É a linha vertical reta que
é o 3 aqui nesse caso. Então, vezes 3, que fica igual a 18. Beleza. Então, fechou a área, bem fácil essa, né? E o perímetro talvez seja um pouquinho mais difícil de enxergar. Por quê? Porque não tá aqui escrito o tamanho nem aqui. Mas lembra que como os lados são paralelos, eles têm o mesmo tamanho também. Então, aqui, ó, se aqui no chão é 6, aqui em cima é a mesma base, é 6 também. Se aqui na lateral essa inclinação é 5, essa inclinação é 5 também. E aí fica fácil de fazer o perímetro, que é só somar esses 4 carinhas. Então, 6 mais 5 mais 6 mais 5. E aí a gente vai fechar em 22, a volta da figura. Fácil? Agora, então, nós vamos trabalhar com a circunferência. E aqui, quando a gente fala de círculo, de circunferência, a gente tem que ter 3 coisas em mente. A gente tem que falar do π, a gente tem que falar da área e falar do perímetro. Esses 3 elementos, a gente vai ver como é que calcula eles, e eles são o fundamental, o mais importante, o mais usual sobre o círculo e a circunferência. Então, para começar, a gente falando sobre o π ele é um número irracional. O que é um número irracional, né? Ele é um número infinito, com vírgula, e esse número ele não tem um padrão, né, nos números que vêm depois da vírgula. Então, como não tem um padrão, vai sempre alterando, ele se chama número irracional. Esse número, ele é sempre 3,14, 15 e várias casas decimais. Esse número, ele é um número muito antigo. Ele tem o primeiro registro dele na África, ou seja, já era estudado lá. A gente tem o hábito de achar que tudo saiu da Europa, né? Mas o π é um número que já tem registro por escribas egípcios, né? De 1.700 anos antes de Cristo, lá nos papiros foram encontrados esses registros. O que acontece lá com esse número π? O número π ele é um padrão matemático, por isso que o círculo é usado para várias relações matemáticas na construção civil, na questão de máquinas, carros, aerodinâmica e tudo mais. Por quê? Porque segue esse padrão do π. O que é o π? Da onde sai o π? O π sai da medida. Sempre que tu pegar um círculo, tu vai medir a volta, ou seja, essa linha que eu botei cinza aqui na figura, a volta da circunferência, e a linha central, que a gente chama de diâmetro. O diâmetro ele pode ser medido aqui, mas ele pode ser medido em outros lugares do círculo também. Mas o diâmetro é sempre a linha maior que tem, que liga um lado ao outro da circunferência, sempre em linha reta, né? Não pode fazer curva aqui no meio. Isso aqui é o diâmetro. Então, sempre que tu pegar o tamanho da volta, ou seja, do perímetro aqui, que é o cinza, e pegar o diâmetro, que é o roxo, e dividir um tamanho pelo outro, que nem aqui, ó. Ah, Sora, como que fica o π desse círculo que a senhora trouxe no exemplo? Bom, o π aqui, deixa eu aumentar aqui a espessura. Tá, o π aqui eu faço como? Olha ali o que tá dizendo. Pega o perímetro e divide pelo diâmetro. Então, quem é o perímetro? Nesse exemplo, é 314. E aí, eu divido pelo diâmetro. Nesse exemplo, é 100. Tá, Sora, mas por que a senhora fica dizendo nesse exemplo? Então, dividindo 314 por 100 vai dar 3,14. Esse aqui é o valor do π. Sempre é esse, Sora. Então, por que é que deram esse nome de π para ele, se sempre vai ser o número 3,14? Não era mais fácil usar 3,14 e pronto, acabou? Como vocês viram aqui, ó, não é só 3,14, ele vem vários números, vai até o infinito. No ensino médio, em física, química, às vezes o professor usa até 4 casas, 5 casas decimais
para a conta lá ficar mais precisa. Quanto mais casas decimais a gente usar, mais preciso vai ser o cálculo e menos chance do prédio da gente cair vai ter, né? Então é bem importante essa precisão quando a gente trabalha com a aplicação do número, que é mais a física e a química. Como a matemática ela vai trabalhar mais as questões originais do número, de como fazer o cálculo e de onde surgiu o número e de como que esse número ele é elaborado, então a gente não precisa usar tantas casas decimais. Geralmente, quando não te disserem o valor do pi, tu usa 3,14. Nos problemas matemáticos, geralmente vem usar o pi igual a 3, ou usar o pi igual a 3,1, ou usar o pi igual a 3,14. Se não aparecer o valor para o pi, sempre a gente usa 3,14. Sempre que não aparecer o valor obrigatoriamente é 3,14. Tá, Sora, então nunca vai ser 6,7 ou 2,5? Não, nunca vai ser. O pi é 3,14. Ele ganha esse nome especial porque ele está em todas as circunferências que vocês encontrarem. Ou seja, se eu pegar uma roda de caminhão, medir a volta dela e medir o diâmetro dela, dividir um tamanho pelo outro, vai dar algo próximo de 3,14. Sora, mas e se eu medir e não der 3,14? É porque provavelmente a gente não mediu bem nos lugares corretos, porque, né, somos pessoas. As máquinas com certeza vão medir essas circunferências no lugar correto. Se eu pegar uma moeda de R$1 e eu medir a volta da moeda e medir o meio ali do diâmetro e dividir um tamanho pelo outro, eu vou achar 3,14. Ou seja, não interessa se é uma roda gigante de caminhão ou se é uma moedinha, vai dar sempre o 3,14. E por isso que esse número é tão especial, porque ele é encontrado em todos os círculos, em todas as circunferências. Então, em uma circunferência, como eu falei para vocês, a circunferência tem essa linha mais escura azul, que é a volta, que a gente pode chamar de perímetro ou a gente pode chamar de circunferência mesmo. Tem esta linha que vai de um lado a outro da circunferência, que chama de diâmetro, e a metade do diâmetro a gente chama de raio. Gente, assim, prestem atenção. Não é só aqui que é raio, tá? Tem raios por toda a circunferência. Tudo que sai do centro da circunferência em uma linha reta e vai até a extremidade da circunferência é raio. É que nem na bicicleta da gente. A bicicleta, né, tem aqueles aros, que a gente chama de aro, ou a gente chama de raio do pneu da bicicleta, que é aqueles canos de aço, né, que vai do centro da roda da bicicleta até o pneu, né? Isso para qualquer circunferência funciona assim, ó. Qualquer linha que eu tirar daqui e seguir reto até aqui, até encostar no perímetro, ou até encostar na circunferência, é raio, tá? Eu separei em preto aqui para baixo, mas é para vocês enxergar separado do diâmetro. Mas se vocês perceberem, tá vendo que o raio é metade do diâmetro. Por quê? Porque daqui até a extremidade é metade daquela linha preta que estava desenhada aqui do diâmetro. Daqui até o outro lado, ó, tá vendo? Se eu puxar para o outro lado, então, duas linhas vermelhas, tá vendo? Dava uma daquelas linhas preta grande do diâmetro. Então, um diâmetro é igual a 2 raios. Tá vendo? E aí, então, fica fácil de vocês enxergar aqui nesse desenho, né? Que essa linha preta toda, o diâmetro é igual a 2 raios aqui. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que precisava ter 3 cálculos em mente. O do pi, que a gente já sabe como é que faz, né? Pega o valor da volta e divide por esse valor central aqui, que é o diâmetro. A outra medida importante da gente saber como calcular é a área da circunferência. Então, a área da circunferência é esse preenchimento todo aqui, azul mais claro. E para medir a área da circunferência, a gente usa o francês, né? Eu sempre digo que a circunferência devia ter sido trabalhada só lá na França, né? Porque rola um francês aqui que é o Pierre, né? Então, tudo tem Pierre na tal da fórmula da circunferência. O que acontece aqui, ó?
Na área, para fazer o cálculo da área, é o π vezes o r ao quadrado. Então, é o francês πr ao quadrado. E para fazer o perímetro, é o carinha, o πr, só que vezes 2. Então, não tem esse quadrado no perímetro e é 2 vezes o πr. Então, vocês tendo o πr em mente, quase difícil de errar aqui. Vou riscar aqui o amigo. Bem difícil. Vamos ver, uma borrachinha fica mais bonito, né, professor? Vamos usar a borrachinha. Então, difícil de vocês errar a área e o perímetro da figura, se vocês tiverem isso em mente. É uma brincadeira, uma piada, mas às vezes ela ajuda bastante, pelo menos para mim sempre ajudou. Então, olha lá, o que acontece? Se eu quiser saber a área da figura, eu vou pegar e vou substituir essas letras, a letra π e a letra R, que refere-se a raio, ó, raio, tamanho do meio até encostar na bordinha, ou seja, na circunferência. Então, o π vezes o raio ao quadrado, então, vai dar a área. E aqui no perímetro, de novo, eu tenho que saber o tamanho do raio e eu tenho que saber o valor do π para eu conseguir chegar na resposta do perímetro da figura ou da circunferência, tanto faz. Então, olha só, o nosso primeiro exemplo diz: calcule o comprimento de uma circunferência. Gente, falou em circunferência, é de perímetro que ele está falando. Então, eu vou botar aqui para vocês, ó. Esse exercício está falando de perímetro. Então, leu a palavra circunferência, é de perímetro que ele está falando. Tá, e qual que era a nossa fórmula do perímetro? É 2 vezes o francês, né? O π e o r. Tá, Sora, mas qual é o valor do π? A senhora disse que tinha que ter aqui o valor do π. Bom, não tem, realmente você tem razão. Quando não tem, a gente usa, lembra que a gente combinou? 3,14. Agora os cachorros da rua resolveram latir bem na hora da aula. 3,14. Muito bem, então na letra A, olha lá, peguei a letra A, vou fazer ela aqui. Letra A. Eu pego a circunferência e aí eu sei que o raio dela, que é do meio até o cantinho, mede 10, tá? Então, esse raio aqui mede 10. Se esse pedacinho mede 10, é só colocar aqui no lugar das letras, ó. Então, o perímetro, que é a circunferência, mesma coisa, fica 2 vezes o π vezes o raio. Quem é o π? 3,14. Quem é o raio? Nessa conta é 10, cada letra aqui vai ter um raio diferente, tá? Então, nesse aqui é 10. Bom, beleza. Ai, Sora, odeio multiplicar com vírgula, eu também. Então, o que que eu faço, já que eu odeio, que nem vocês odeiam, e vai dar tudo certo no final? Eu vou multiplicar o que não tem vírgula primeiro, então eu vou fazer 2 vezes 10 primeiro, porque eu sou muito malandra. Então, 2 vezes 10 dá 20, beleza, fiz o que dava para fazer antes de brincar de vírgula. E agora eu vou trabalhar com a vírgula. Não é tão difícil quanto parece, tá, gente? É só chato. O que que tu faz? Tu ignora a vírgula e faz 314 vezes 20, certo? Quando tu arma essa conta de vezes, começa lá na unidade, né? 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 1 é 0 e 0 vezes 3, 0. Bom, já fiz a conta da unidade, elimino ela e elimino a casa dela. Eu gosto de asterisco, tá? Tem gente que gosta de jogo da velha, mas o certo mesmo é colocar um 0 aqui. Mas como eu sou apegada no asterisco, eu vou continuar com ele, porque eu acho ele bem bonito. Aí, eliminei a casa da unidade, porque já fiz a conta da unidade. Então, eu vou para a casa da dezena. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 3 é 6. Somos bicho e vou achar 6,280. Ah, tá, então o perímetro deu 6.280. Não, gente, a gente nem brincou de vírgula ainda. 6.280 tá aqui. Gente, o 0,14 aqui, isso nem é número, né? Isso é um pedaço querendo virar número, né? A parte inteira aqui é o 3. Então, se a gente olhar 20 vezes 3, a gente já sabe, 20 vezes 3 é 60. Então, 62, tasca a vírgula. Mas tem um outro jeito de fazer.
O outro jeito de pensar é o seguinte, é a gente contar aqui na pergunta, porque a pergunta é 20 vezes 3,14. Olha aqui na pergunta, quantos caras tem depois da vírgula? Ah, tem o algarismo 1 e o algarismo 4, então são 2 algarismos depois da vírgula. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, eu pego aqui na resposta e também tenho que ter 2. Então, pego os últimos, né? Os últimos é o 8 e o 0 e tasco a vírgula aqui. Então, ficou 62,80. Então, tem duas formas de ver. Tu pode ir aqui pela lógica, né? 20 vezes 3 é 60, então tu tinha que saber que tinha que dar 62. Ou tu pode fazer pela regra da vírgula mesmo, duas casas decimais, então duas casas decimais também na resposta. Aí fechou o valor do nosso perímetro. Gente, aqui no problema tá escrito centímetros, né? Se no problema tá escrito centímetros, na resposta tem que aparecer. Perímetro é centímetros. Então, 62,8 centímetros. A letra B é mais divertida porque aqui ele não traz o raio, ó, ele tá trabalhando na sacanagem, porque quando traz diâmetro só pode ser sacanagem, porque não tem diâmetro na nossa conta. Então, eu desenhei aqui o diâmetro e tá dizendo que isso aqui era para ser uma linha reta, tá, gente? Vocês finjam e sejam bondosos com a professora. Então, se toda a linha é 12, toda essa linha é 12, o raio, que é só metade da linha, porque a gente já viu antes que o raio é essa metadezinha aqui, eu vou pintar de vermelho, né? Então, esse pedaço aqui é 6, né? Que é o tamanho do nosso raio. E é esse 6 que eu vou usar na conta, porque a conta diz que o perímetro é 2 vezes π vezes o raio, que é 6. Então, é só substituir os valores, né? De novo, 2 vezes 3,14 vezes 6. O que acontece aqui? De novo, eu vou ser esperta e vou fazer 2 vezes 6, porque eu já sei a resposta, não preciso fazer conta, né? 2 vezes 6 eu sei que é 12. E por último, eu vou multiplicar com o 3,14, que é a vírgula, que é o momento de desespero da gente, mas eu espero que o desespero já esteja passando, né? 3,14, então, fica sem a vírgula 314 vezes 12. Faço a conta bem linda. Aí, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1 é 2, e 2 vezes 3 é 6. Aí, daí a unidade eu já fiz a conta, risco aqui a casinha da unidade, porque já foi usada, e agora a gente vai para a dezena, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1, e 1 vezes 3 é 3. Somando os amiguinhos, 8 mais nada é 8, 2 mais 4 é 6, 6 mais 1 é 7, e aqui é 3. Tá, Sora, então já entendi que não é 3.768. Não, é só uma ilusão de ótica. Então, tu vai botar aqui o que tu achou, que é o 3.768. E aí, tu vai fazer a discussão da vírgula. Então, vamos pensar aqui na vírgula. Bom, 12 vezes 3 eu sei que é 36, então provavelmente a vírgula vai aqui nesse 37. Mas eu posso prestar atenção nas casas aqui depois da vírgula, então são duas casas decimais aqui. Aqui também tem que ser duas casas decimais, tasco a vírgula aqui. Então, deu 37,68. De novo, estamos falando de centímetros, então, centímetros. E agora a gente vai para a letra C. Na nossa letra C, então, volta a ser raio a palavra. Então, a gente sabe, na letra C, que o perímetro é 2 vezes π vezes raio. Às vezes, vocês vão achar assim também, quer ver, ó? Que é circunferência é 2 vezes π vezes raio. Também serve, tá? Aí, vou lá, vou colocar na conta, então, circunferência é 2 vezes, o π é 3,14. E no lugar do raio, ó, vamos ver, aqui na letra C é uma circunferência de raio 2. Então, tá aqui o raio 2. Então, aqui no lugar do R,
eu vou colocar 2. Já sabemos a dica, né? Fazer 2 vezes 2, porque isso é simples, é 4 vezes 3,14. Então, vamos lá, fazemos a conta, que é 314 vezes 4, bem facinha essa, né? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. E 4 vezes 3, 12. Já sabemos que a resposta não é 12.256, mas tem que estudar a vírgula. 4 vezes 3 é 12, então provavelmente está ali a vírgula, mas vamos dar uma olhadinha sempre aqui na pergunta. A pergunta tem 2 casas decimais e a resposta tem 2 casas decimais, então confirmamos, a vírgula era aqui mesmo. Fechou. Continuando na letra D, então, de novo, vem na sacanagem, porque vem no diâmetro, né? E diâmetro não tá na conta. Então, na letra D, a gente faz o quê? A gente vem que a circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. E aí, a gente desenha aqui a nossa circunferência. A gente sabe que o diâmetro, ou seja, tudo é 5. E a metade de 5, e essa é a conta mais bonita desse exercício. Cadê? Tá aqui. A metade de 5 é 2,5. Isso aí a gente sabe há bastante tempo, né? Então, tá aqui o raio, e o raio é 2,5. Mas a gente já tá em pânico, porque a gente sabe que a gente vai ter que usar só vírgula nessa conta. Então, vamos lá. Ô, Sônia, por que a senhora usa sempre 2? Eu uso sempre 2 porque o 2 já é número da conta, né? Então, isso aqui já tá definido. É sempre 2, não pode mexer. O π também. O π é sempre 3,14. A gente sabe que é um número definido. O único cara que muda sempre é o raio. Daí depende do que o exercício diz, né? Aqui na letra A era 10, aqui era 6, aqui era 2 e aqui 2,5. Então, a gente vai usar aqui o nosso 2,5 e vamos para a conta, então. Como aqui a gente só tem vírgula para multiplicar com esse 2, não tem muito como escapar, né? Então, vamos lá. Então, eu mesmo assim vou fazer 2 vezes 2,5, porque o Deus da matemática me diz que essa aqui é a conta mais fácil de fazer. Então, eu vou pegar 25 vezes 2, faço a conta. 25 vezes 2 é 50, né? A gente já sabe disso. Aí, eu pego e boto 50 aqui. Tá, mas daí esse 2,5 aqui tinha vírgula, né? Aqui, Sora, ó, tá aqui uma casa da vírgula. Então, a resposta também vai ter uma casa de vírgula. E aqui a gente ainda não usou o 3,14, então vamos colocar ele aqui. 3,14. E vamos continuar nossa conta. Então, agora a gente tem que fazer o 5,0 vezes o 3,14. Gente, 5,0 é 5, né? Não preciso usar o vírgula zero. Mas, Sora, eu prefiro usar para treinar, porque agora eu quero ver como é que faz conta de 2 números com vírgula. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, vai ficar como se fosse 314 vezes 50, certo? Eu tô aqui fingindo que não tem vírgula, mas não adianta fingir por muito tempo, que uma hora ela vai voltar aqui na nossa conta. Então, vamos lá. 0 vezes todo mundo é 0, 0, 0. Já fiz a conta da unidade, risco a casa da unidade e eu vou para a conta da dezena. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. E 5 vezes 3 é 15. Somando os amiguinhos, dá 0, 0, 7, 5 e 1. Né? Aqui a gente somou os amiguinhos. Então, deu isso aqui, 15.000. Olha que coisa mais linda. 15.700. E agora que são elas, né? O que acontece aqui? É isso que eu queria mostrar para vocês. Olha só aqui. Eu tenho um carinha depois da vírgula aqui, e aqui eu tenho 2 carinhas depois da vírgula. Então, ao todo, são 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3 casas decimais.
conto de trás para frente, 1, 2, 3 casas decimais. Ô, Sônia, mas não dá para ir fazer pro raciocínio lógico que nem nós estava fazendo? Dá. Ó, 5 é o número inteiro, 3 é o número inteiro. 3 vezes 5, 15. Então, por óbvio, a vírgula era aqui depois do 15. Mas eu posso fazer a regra das casas decimais, né? São 3 casas na pergunta, 3 casas na resposta. Certo? Então, fechou. A nossa circunferência ali no último, na letra D, é 15,700 centímetros. Certo? Agora a gente vai para os últimos exercícios, que é o 2 e o 3. Então, no número 2 diz: com um fio, aqui o problema veio com um probleminha de português. Com um fio de arame, deseja-se construir uma circunferência de diâmetro 10 centímetros. Então, tá aqui a nossa circunferência e aqui o diâmetro, ou seja, toda a linha é 10. Qual deve ser o comprimento do fio, ou seja, quanto que é essa volta aqui em preto. Para isso, a gente precisa, para medir o perímetro, né, para medir essa volta, essa circunferência, a gente precisa do raio. Se o diâmetro era 10, então o raio é 5, porque é a metade. Então, a circunferência, vou botar aqui número 2, né? A circunferência é 2 vezes o π vezes o 5. Então, a nossa circunferência, que é o que a gente quer, né? O comprimento do fio, é 2 vezes o 3,14, que é o π, vezes o 5, que era o raio, né? Eu já coloquei ali, não botei o R do raio, mas não precisa. Agora a gente já tá entendendo bem. 2 vezes 5, 10. E vamos para a conta com a vírgula, 3,14. Gente, multiplicação por 10 é só caminhar a vírgula uma casa, né? Quem quiser fazer a conta, bem linda, faça, tá? Mas a multiplicação por 10, como é um zero, então anda uma casa, fica 31,4. É como se fizesse 10 vezes 3, né? Eu sabia que era aqui a vírgula, então tudo certo. Então, o comprimento do fio é 31,4 centímetros. É isso aqui que tem o fio para dar essa volta aqui toda de arame. Na nossa número 3 e o exercício que a gente trouxe, eu queria fazer com vocês, acho que eu vou fazer aqui nessa número 2 mesmo, a área, mesmo que o exercício não peça, só para ficar aqui registrado para vocês, porque tem outros exercícios que vocês receberam que tem a área. Então, vamos fazer, bom, eu quero a área, então, isso aqui é um terreno, eu cerquei ele de arame, então, 31,4 centímetros, e a parte de dentro do terreno, que é a área, eu quero calcular, então, quanto que é essa extensão ali dentro. É π vezes o raio ao quadrado. Aí aqui, gente, essa aqui é a primeira conta que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá, olha só. Primeiro, vamos botar os números, né, no lugar dessas letras aí. Então, no lugar do π vai 3,14, no lugar do raio vai o número 5 e tá ao quadrado. Então, esse quadrado é a primeira coisa que eu vou resolver. 5 ao quadrado, eu sei que é a mesma coisa que 5 vezes 5, certo? E 5 vezes 5 é o número mais bonito que existe, que é 25. Aí, olha lá. Então, aqui ficou 3,14 e ficou 25, tá? Porque 5 ao quadrado deu 25. A gente sabe porque tá aqui a conta, tá? Ninguém inventou. Aí, tá ali. 314 vezes 25. Faz a conta. Tá ficando fácil já, né? Já tô acostumando a multiplicar. Então, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Ficou meio emendado ali, né? E 5 vezes 3, 15. Aí tá, esse aqui tá fora, porque vamos parar com a conta da unidade, já foi feita. E a gente vai pro cálculo da dezena. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Soma, fica 0. 7 mais 8, 15. 1 mais 5, 6. Mais 2, 8. E 1 mais 6, 7. Então, ficou esse
7850. Se eu olhar para o 25 e para o 3, eu sei que vai dar 75, então provavelmente a vírgula vem aqui. Mas, olhando para as casas decimais, né, eu sei que aqui são duas casas decimais, então eu venho aqui na resposta e tem que ter duas casas decimais. Beleza. Então, eu vou ali e coloco a vírgula aqui. 78,50. E aí, gente, como a gente tava falando de centímetros, ó, a área, você tem que cuidar, ó, a área é sempre centímetro quadrado, tá vendo? Então, 78,5 centímetros quadrados, tá? E para terminar, vamos fazer essa número 3 aqui, bem bonitinha. Uma praça circular tem raio de 40 metros. Então, eu vou lá, desenho a minha pracinha, né? Vamos botar aqui número 3, desenho a minha pracinha. E eu sei que o raio, ou seja, do centro até a beirada aqui, até encostar na circunferência, são 40 metros. Quantos metros anda uma pessoa quando dá 3 voltas na praça? Então, o fulano chegou aqui na pracinha e começou a dar volta. Deu uma, deu duas, deu 3. E veio aqui e pá, parou aqui de novo no ponto de origem. Então, ele deu 3 voltas. Tá, então eu preciso saber quanto é que mede a volta da praça. Se eu souber uma volta, eu sei quanto são 3 voltas. A volta da praça é o perímetro, né? Ou a circunferência, que é 2 vezes π vezes raio. Então, eu sei que o raio é 40, eu então vou fazer 2 vezes 3,14 vezes 40. E aí, 2 vezes 40 é 80, né? Nós já sabemos disso. Vezes, então, o 3,14. Arma lá, 314 vezes 80. 0 vezes todo mundo. 0, 0, 0. Isso parece um 6. Vamos fechar aqui. 0, 0, 0. Foi a conta da unidade. Vamos para a conta da dezena. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8. Mais 3, 11. E 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Somando tudo. 0, 2, 1, 5 e 2. Bom, aí eu tenho que colocar as vírgulas, né? 2, 5, 1, 2 e 0. São duas casas decimais, então na resposta também, duas casas decimais, aqui vai a vírgula. Se eu fizesse 80 vezes 3, dava 240, então eu sabia que era por aí, né? 251. Então, só que eu quero 3 voltas, então eu tenho que multiplicar por 3, porque isso aqui é uma volta só, né? Multiplicando por 3, fica 0. 2 vezes 3, 6. 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Duas casas na pergunta, duas casas decimais na resposta. Então, as 3 voltas deu 753,60 metros que a pessoa percorreu. Fechado, então? Então, não se esqueçam, quando a gente está trabalhando o círculo, o que a gente tem que ter de principal em mente? O π, o perímetro, que é a mesma coisa que eu usar a circunferência e perímetro, e a área. Essas são as 3 coisas que a gente vai trabalhar, que são as 3 coisas bem importantes. Então, a gente tem que saber qual é a fórmula, tanto do perímetro quanto da área da figura, para a gente não se perder. Fechado, então? Até a próxima!